Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. Hoje a nossa conversa é sobre um tema delicado, mas profundamente humano. A gente vai falar sobre câncer infantil, mas também sobre o cuidado, presença e sobre o que sustenta uma família quando tudo parece desmoronar. E mais do que isso, vamos falar sobre quem está ali todos os dias, sustentando esperança mesmo diante de histórias tão difíceis. Recebemos a doutora Giovana Andressa Marques, pediatra e oncologista pediátrica, que cuida de crianças e adolescentes em momentos extremamente desafiadores e que carrega um olhar muito sensível sobre o que é cuidar de verdade. Giovana, primeiro que a gente estava falando aqui, você é lindíssima. Obrigada. E aí com esse dom que Deus te deu, porque, primeiro, ser médico, já a saúde já é algo de responsabilidade, porque o médico sofre também. Sim, né? é um momento muito delicado, né? É um O momento adoecer. muito delicado. E falar criança e adolescente, eu costumo dizer, criança não deveria sofrer. Não que o adulto pudesse sofrer, mas criança... Mas a gente já tem as nossas cargas, né? Pois ao longo da vida. né? E aí a gente vê criança, então você, com esse olhar, com essa profissão, é algo de admirar, porque você também tem as suas questões e vê uma criança sofrendo, então talvez, assim, eu pense, você tem todo um trabalho emocional com você também para ser feito, mas então, assim, admiração profunda pelo seu trabalho e muito obrigada por estar aqui. Imagina, o prazer é meu. Abraçar a causa com a gente, contei para você um pouquinho do como nasceu isso tudo, também um propósito de vida assim que a gente busca sempre ajudar e trazer você para falar sobre esse tema. A gente nunca trouxe nenhum profissional para falar sobre isso. Eu acho que é importantíssimo, porque infelizmente temos muitos casos. Temos sim, contem comigo, é minha meta de vida divulgar informação. É isso aí, muito obrigada por estar aqui com a gente e pra gente já começar aqui esse bate-papo, que a gente já conversou bastante, mas a gente precisa retomar aqui. Quando falamos em câncer infantil, ainda existe muito medo, a gente como mãe, assim, muito medo e desinformação, né? O que as pessoas não entendem sobre essa realidade difícil? Cassandra, eu sempre falo assim, quando as pessoas perguntam, né, sabem que eu sou médica e perguntam, o que você faz? Eu falo, sou oncologista infantil, parece que eu tenho olho lepra. faz assim, né? As pessoas falam, pelo amor de Deus, parece que ninguém... Não, nunca quero passar com você, então... Eu cuido de uma parte da pediatria que as pessoas não querem se dar conta de que ela existe, mas infelizmente o câncer ele é uma realidade, né? Graças a Deus, câncer infantil é uma doença rara, né? Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de taxa de mortalidade, o câncer ele tá ali entre o top 3 de causas de mortalidade infantil, perdendo apenas para acidentes. Então, quando a gente vai falar de taxa de óbito, nós precisamos nos centrar e se ver frente a essa realidade do câncer, né? Então, desde da minha formatura pós-residência de oncologia infantil, eu fiz disso a minha missão de vida, porque eu sou apaixonada, eu sempre falo que se eu fosse herdeira e não precisasse ganhar dinheiro, eu continuaria fazendo o que eu faço, porque eu amo de paixão. A oncologia infantil me faz ser quem eu sou. Mas teve um gatilho para isso? Teve? Durante a minha formação, eu participei de vários congressos, né? A gente tem simpósios na faculdade e todas as vezes que convidavam oncologistas pediátricos, eles tocavam em lugares diferentes do meu coração. Então, sempre eram pessoas extremamente humanas, pessoas que choravam dando palestra. Então, assim, eu sou muito chorona também. E eu sempre quis fazer alguma coisa muito significativa. Então, eu brinco que quando eu entrei na faculdade, todo mundo na família falava, vai ser cirurgia plástica. Eu falava, gente, eu quero ser alguma coisa que as pessoas precisem de mim. Que eu seja, não que não seja necessário, mas que eu seja, nossa, muito necessário na vida da pessoa. E quando eu me formei, frente a essa dificuldade de informação da oncologia infantil, eu falei, poxa, eu vou fazer disso uma ferramenta para eu conseguir difundir informação. Então hoje o meu Instagram tá um pouquinho mais parado, porque agora eu somei muitas funções na minha vida, mas o meu Instagram, primeiramente, ele foi profissional, ele ainda segue o Instagram profissional, para difundir informação sobre oncologia, pra gente desmistificar a oncologia infantil. Pelo amor de Deus, a gente ajuda, a gente faz qualquer coisa, mas não para. Porque é um tema importantíssimo que as pessoas precisam ter a informação. Com certeza. Porque a gente pega crianças que estão, às vezes, com os diagnósticos mais avançados,
porque houve falta de conhecimento, falta dos próprios pediatras de conseguirem identificar as doenças oncológicas com mais antecedência do que quando eles chegam pra gente. A desinformação. Exatamente. A desinformação. Exatamente. E você tem razão, né? Você fala da medicina, quando você fala que você é o primeiro impacto, e foi o meu. Nossa, porque, primeiro, é uma área que a gente não quer navegar. É isso. É uma área que a gente não quer navegar. Eu Então, falo, parece que eu ando com o anjo da morte aqui atrás. As pessoas olham então, pra só mim e de já conversar, imaginam. eu quero até evitar de conversar. Porque é desconfortável. É desconfortável. O que eu faço mexe no lugar de desconforto, né? Porque é isso, criança não deveria sofrer, criança tá começando a ter uma vida, então a gente não deveria pensar numa doença grave. Porque toda vez que a gente fala de um câncer, a gente tá pondo em frente uma doença grave, né? E numa criança, isso é impensável, porque não é o fluxo natural das coisas. Exato, isso que eu ia falar agora. Não é o fluxo natural. Então, quando você fala da doença por si só, já é grave. Já. E quando você traz uma criança, aí vem o Aí emocional. ninguém quer falar sobre mesmo, exato. porque as pessoas não sabem lidar com os próprios sentimentos, em como lidam em relação a ter uma doença tão grave vinculado a um ser tão puro que não deveria estar passando por isso. Exato. Por isso da informação realmente é importante. Muito. Esse momento é de suma importância aqui. Mas no dia a dia da oncologia pediátrica, o que existe nesse cuidado que a maioria das pessoas assim não vê? Eu sempre brinco que eu acho que todo mundo deveria frequentar uma vez na vida um andar de oncologia pediátrica para entender o sentimento que a gente tem quando a gente, né, vive isso e trabalha com isso. A primeira vez que eu entrei no meu hospital, na minha residência, eu fiz residência no Itaci, lá no HC de São Paulo. E eu fui fazer um estágio optativo 1 ano antes. Eu tava terminando a pediatria e aí conversei com a minha chefe e fui passar 1 mês lá. A primeira vez que eu pisei meu pé lá dentro, aquilo me encheu de tanto amor, ver aquelas crianças carequinhas assim, correndo pra lá, correndo pra cá. Aquela alegria, assim, contagiante. E ao mesmo momento, isso me impactou porque foi uma visão, foi um momento assim, muito discrepante. Na mesma hora, tava um rapaz saindo, a porta que eu tava entrando, com essa sensação de êxtase, de tipo, meu Deus, achei o meu lugar. O moço tava saindo, pegando o crachá de visitante, colocando pro segurança, falando, eu preciso respirar, eu não aguento mais ficar aqui. Então era justamente o contrário o do que você tava oposto, sentindo. completo oposto do que eu tava sentindo. Então você vê as pessoas, eu acho que quando nós lidamos com isso, a gente perde. Quando a gente só olha pelo lado desse senhor que passou por mim, a gente perde tanta coisa, né? Eu sempre gosto de falar, tem um filme que eu gosto muito que chama Collateral Beauty, que é a beleza colateral, é com Will Smith. É um filme fantástico, se vocês puderem ter a oportunidade de assistir, assistam. E ele mostra isso, como mesmo numa fase extremamente triste e difícil, a gente consegue encontrar beleza. Fazendo um parênteses aqui, quando eu comecei a frequentar a CD com a minha filha, eu senti exatamente isso. Eu vi tantas crianças sorrindo e o primeiro impacto foi assim, nossa, estar aqui, como pode sorrir? Eu acho que quebra uma certeza que você tinha dentro de si. Exato. E faz você começar a reconstruir algo do zero. Exato. E aí algumas pessoas falam assim, nossa, mas você vai na CD, sempre vou. E aquilo pra mim, quando a Malu teve alta, eu senti falta. Eu senti falta daquela energia. Não, tem coisas que te impactam, Sim, com certeza. com certeza. Mas daquela energia, daquele sorriso. Então, a mesma sensação que você teve, eu tive. O primeiro impacto é assim, mas depois você vê e sorrindo, crianças sorrindo. Você sabe né? que no meu dia a dia no hospital, eu ia, né, fazia o meu trabalho que eu precisava fazer, liberar quimioterapia, examinar, pedir exame e tudo mais, cuidar. E depois, várias vezes, minha irmã tá aqui, ela pode confirmar. Várias vezes eu passava do meu horário, eu falava, gente, terminei tudo que eu precisava fazer. Agora eu vou alimentar a minha alma. Eu ia nos quartos, eu brincava com as crianças, gente. eu ia na brinquedoteca, a gente fazia festa junina, eu pintava as crianças, a gente dançava junto. Eu tenho uma infinidade de vídeo, de foto com as crianças, porque isso me enchia num grau. E com isso eu fui envolvendo toda a minha família. Então o que tem por trás da oncologia, além da ideia e da tristeza de ver uma criança com câncer, é quanta vida que essas crianças têm. Exato, você estava explicando para a criança, acabou a agulhada, acabou. Ai, criança, ótimo. tudo é muito lúdico. Você sabe que a gente só constrói o pensamento de que morrer é uma perda. Que morrer é o fim e que é uma perda depois dos 8 anos. Então, até os 8 anos, a criança não tem a menor ideia do que é perder. Então, como eu falei, meu afilhado teve leucemia. A vida inteira dele, ele
foi igual. Então, assim, a vida inteira dele, quem mandou no que ele tinha que comer fui eu. Ele sabia que ele tinha um catéter, que ele ficou careca e o cabelo dele começou a crescer. Eles não levam com o peso que a gente leva. Entende? Então, eu sempre brinco assim, os pais vão carregar esse estigma pra sempre, né? Porque eu acho que o mais difícil de um tratamento oncológico é quando o cabelinho cai, porque daí vira estigmatizado, né? Quando você anda sem cabelo na rua, todo mundo sabe que você tá doente, né? E qual doença você tem? Aquela doença que ninguém quer nomear, né? Então, quando a gente tá no hospital... Tem gente que nem fala, né? É isso, Tem bate gente na que nem madeira, fala. não isola, Não. Sabe aquela doença? Sabe aquela doença? Tem gente que nem fala, né? É isso mesmo. Então, eu acho que o que tem por trás... é essa beleza, esse atendimento multidisciplinar, porque as crianças conquistam todo mundo. As fisioterapeutas, a gente tem pedagogo no hospital para ajudar a fazer lição de casa. A gente vira em parte psicólogo também. Então, várias vezes eu sentei com crianças mais mocinhas, 9, 10, 11, 12 anos, para acolher os sentimentos, para falar que tá tudo bem chorar, tá tudo bem você se sentir frustrado, eu tô aqui para te ajudar. Então, acho que essas marcas... elas foram ao longo da vida, né, me tornando uma pessoa infinitamente melhor. Mas você tem algum acompanhamento, por exemplo? Eu faço. Psicólogo, porque eu acho que é necessário para qualquer pessoa, independente da profissão. Eu acho que como você falou, todo mundo tinha que passar, todo mundo tinha que ter um terapeuta. Essa é a minha opinião. Eu também acho. Você faz esse acompanhamento? Eu faço acompanhamento. Desde a residência de oncologia, eles pedem pra gente já começar também a fazer. Então, tem a psicóloga... entendi. Não uma exigência, assim, formal, mas durante o curso, que são 2 anos de oncologia pediátrica, a gente faz reuniões mensais com a psicóloga do serviço também, pra gente conversar sobre as questões e tudo mais. Mesmo? Eu acho que sabe? Porque eu acho que tem um livro que chama Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é muito maravilhoso também. E nesse livro, ela fala a diferença entre você ter compaixão, né? E você ter empatia. Então, são coisas muito importantes que a gente tem, só que tem uma diferença muito importante. Então, é difícil quando a gente tá envolvido emocionalmente, num caso de uma criança oncológica, porque, claro, né? Tem crianças que a gente vai acabar se identificando mais, famílias que a gente vai se identificar mais, né? Então... é a gente conseguir afastar o ponto entre a diferença da empatia com a compaixão. E qual é esse ponto? A empatia faz com que eu te dê uma carona até o interior, sabendo que eu não vou ter gasolina para voltar. Mas mesmo assim, eu me coloco tanto no seu lugar que eu vou passar por esse sofrimento de voltar a parar no meio da estrada e não ter mais como chegar na minha casa, porque aquilo que aconteceu com você tá mexendo tanto comigo que eu me prejudico para tentar te ajudar. E a compaixão é uma visão também da empatia, só que com um pouco mais de racional. Então preciso ajudá-la a chegar lá no interior, como eu vou me esquematizar para que eu consiga ajudar ela, mas eu também não me prejudique. Então eu acho que é a grande gangorra da minha profissão, é a gente conseguir entender o limite da compaixão, da empatia, onde que o nosso envolvimento emocional passa além da conta e que daí sim vai ter sofrimento nosso mesmo, porque no frigir dos ovos, aquele sofrimento não é meu, né? Aquele sofrimento é de uma mãe que tá com filho, é de um pai que tá com filho. Então, o meu sofrimento, ele nunca vai poder ser evidenciado, porque eu tô ali pra acolher. Eu choro junto, eu não sou médica que fala assim, não pode chorar. Eu ouvi isso na minha faculdade. A gente acaba na formação sabendo, médico tem que ser distante, tem que ser frio, não pode chorar, não pode se envolver. Eu sou totalmente o contrário. Acho que a gente tem que se envolver. Quando a gente se envolve, faz com que a nossa compaixão nos leve a dar o nosso melhor para os nossos pacientes. E entendeu? porque a família vê em vocês algo, assim, é uma estrada de uma confiança, né? Tá confiando o bem mais precioso da vida dela para mim, como estranha. Exato, eu vivi isso. O médico da Malu, o Dr. Francisco, que a gente adora demais, o que ele falava para mim, ele falava. Então, às vezes, dava vontade até de ligar para ele como psicólogo. Então, assim, o que você se transforma para aquela família é algo que não tem nem como descrever. Né? E você sabe que isso dura para sempre. Eu tenho um ex-paciente meu da residência, ele teve um linfoma de Burkitt na mandíbula, ele tinha 16, 17 anos na época que eu tratei ele, em 2020. Ele tá terminando direito, tá namorando, voltou pra Goiânia, que eles são de Goiânia,
me ligou não tem um mês falando que vai fazer 5 anos que ele terminou o tratamento e que não tem festa sem mim. Eu tenho que ir na festa de 5 anos de término de tratamento dele, porque eu fui a primeira pessoa que disse pra ele que ele não ia morrer. Ai, olha, tá vendo? Isso é pra vida. É pra vida. Pra vida da família. Vira e mexe, ele me manda exame, eu falo, Orlando, eu não cuido mais de adulto, Orlando, eu cuido de criança. Não, doutora, mas eu confio em você. Ai, você vê. Ai, nossa, isso não tem preço, né? Não isso tem. Não tem preço. Nada paga. E como equilibrar verdade e esperança em conversas tão delicadas com os pais? Isso eu acho que... Tem conversas muito difíceis, né? Então tem alguns momentos, né? Não necessariamente em um tratamento único, mas alguns momentos que são muito difíceis para nós também, né? Porque é isso, a gente, infelizmente, eu não sou Deus, né? Então, eu sempre lido com estatísticas, eu nunca minto, eu sempre falo, eu nunca vou mentir, então vocês podem confiar que o que eu for falar sempre vai ser, mesmo que seja duro, sempre vai ser a melhor informação que eu possa ter para vocês, né? Então, mesmo quando a gente tá de frente, o momento do diagnóstico, ele é muito difícil. Então, quando a gente vai entrar para bater o martelo de, realmente, isso é um câncer, é um câncer XYZ, a gente vai ter que seguir. Mas o que eu aprendi ao longo da minha vida? A gente precisa entrar com um plano traçado. Então, a gente tem que entrar, porque a gente vai puxar o tapete dessa família. Mas eu não posso puxar o tapete e não colocar, pelo menos, alguma coisa embaixo, sabe? Uma almofadinha para eles caírem com a bunda na almofada. Então, eu preciso entrar falando, olha... É um câncer, infelizmente, temos X% de chance de cura em literatura, mas seu filho é um só. Então, assim, mesmo... Eu já tive pacientes, assim, com 2% de chance de sobrevida em 5 anos. Fala, caramba, é 2 em 100 que sobrevive. Sim, mas você só tem um. Então, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança que o seu vai ser o um que vai sobreviver. Então, a gente não pode começar um tratamento já com o diagnóstico de fim de vida, entendeu? De incurável. Em criança, a gente... raramente faz isso. A gente sempre vai tentar tratar. E outro momento muito difícil é a progressão da doença. Então, quando não tá dando certo, né? Começa a não responder a quimioterapia, preparar aquela família para a notícia de, olha, a gente não tem mais ferramentas curativas, né? Então, são 2 momentos muito difíceis de conversa que a gente tem, né? O momento do diagnóstico é muito, muito difícil para a família. O momento da recaída ou da progressão de doença também é muito difícil para a família, mas para nós como profissionais, para mim, principalmente como profissional, eu acredito que o momento que a gente vai dar de progressão de doença e de recaída é mais difícil, porque é uma família que você já tá mais apegada emocionalmente também. Tem isso, a criança já foi criado. Entendeu? E criança não tem limite. Criança não tem limite. Criança me vê no corredor, sai correndo. Meu afilhado ouvia minha voz, ele acordava. Ele saía do quarto e ficava me procurando. Ele ia nas portas ouvindo onde eu tava para me esperar. Agora, doutora, verdadeiramente, cada caso é um caso, né? Com certeza. Porque que já vi de tudo. Que você fala, não é isso, e você vê o contrário, e o contrário também. Então, assim, cada um responde da sua maneira. É isso. Né? Eu já vi os 20% curar, já vi os 80% não curar e falecer. Então, enquanto tiver 0,001... A gente tem que ter esperança. A gente tem que fazer ter o que tem que ser feito. Eu sempre falo, é muito importante ter eu acredito muito em Deus, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, você tem fé? Você acredita em alguma coisa? Ah, não, acredito. Então, se acredita, esse é o momento de você pedir. Exato. Porque a gente vai juntar o melhor dos 2 mundos. A gente vai juntar o melhor que a medicina pode oferecer para vocês e o melhor que o sobrenatural pode oferecer para vocês. Então, a gente precisa de apoios, né, durante a caminhada. A rede de apoio que a gente sempre fala aqui, ela é muito importante. Exatamente. Te ajuda em muitas situações. Muitas situações. E eu acho que a gente, como médico, acaba fazendo muita parte da rede de apoio. Não, um ponto central. Um ponto central. Nossa, admiração demais. Eu sempre falo admiração pelos médicos, mas essa sua com criança, que para mim, por eu ser mãe, toca demais, assim uma história maravilhosa, doutora. Eu fico até emocionada aqui, me falta até a ar. Eu falo que parece que eu sou mãe também, que eu falo com tanto amor do que eu gosto e do que eu vivo, Exato. que eu vou te falar que na minha residência, eu converti 3 residentes de pediatria para ser oncologista pediátrico. Que bom! Porque eu falei assim, nossa, você fala disso? Eu falei, gente, porque eu amo. Eu sou igual mãe, pego o celular e começo a mostrar foto, que eu tenho 88 mil fotos de criança. Me contorcer. O tema para mim
Como para qualquer pessoa, É eu doído, me né? vejo nesse lugar assim. Não é uma conversa, Não. desculpe, Eu sei, agradável. eu Não é uma sei. conversa que... Eu tô acostumada as pessoas conversarem comigo e chorar, tá tudo bem. eu tô aqui conversando com uma dor no estômago aqui, mas olhar a forma com quem você fala, trazer esse olhar, é vida. É vida. Então, assim, eu como mãe aqui, sabe, e me vendo como mãe de muitas mães, família, é um diagnóstico muito difícil. E é difícil até de conversar. Eu nunca me senti assim, doutora. Você me desestruturou. Porque eu já chorei muito aqui. Eu já vivi muitas situações difíceis Eu acho aqui. que pega diferente, né? Pega num lugar diferente. Pega muito diferente. Pega Acho que quando a gente é mãe, muda. Muito diferente. Pega muito diferente. Olha que eu não tenho situação assim, mas é algo que eu me vejo. É empatia, talvez. E eu me vejo nessa situação. Então, assim, você me desculpe. Admiração por você e o tema tão sensível. É que eu acho que entra naquele lugar de quando a gente fala que quando uma mãe sofre, todas sofrem juntas. Impressionante você, como você fala, né? Hoje você sente a dor, embora não seja, mas você sente... Sinto porque é a grande conversa dor. que eu tenho com a minha irmã. Eu falo, se alguma coisa acontecer e voltar alguma célula no Miguel, eu não quero mais tratar ele. Eu vou cuidar dele enquanto ele estiver em remissão, bonitinho, lindo, fora de terapia. Se Deus quiser, ele vai seguir assim, né? O nosso milagre. Mas eu tô nesse lugar já, não consigo. Se alguma coisa acontecer, também vou desestruturar, não consigo. Então, você é ser humano, né? Você é ser humano. E eu peço desculpas, porque eu juro, nunca me desestruturei assim. O tema é muito delicado, né? Mas tão importante porque as pessoas justamente evitam de falar sobre isso. Com certeza. E o que a gente estava falando no começo também é verdadeiro, porque os sintomas no câncer infantil, eles são muito inespecíficos. Então, a criança pode ter só febre e manchinha roxa, febre e inapetência. E no fim ser uma leucemia, entendeu? Então, muitos sintomas que são confundidos com outras coisas. Tá andando, começou a andar meio tropeçando. Uma criança pequena que tá começando a andar pode passar despercebido, isso é um tumor do sistema nervoso. Então, são sinais e sintomas que precisam fazer parte, né, da mente dos pais, né? E da mente dos pediatras também, né? De quem olha por essas crianças. Desculpa, viu? Imagina. Tô aqui super emocionada. Cuidar de histórias tão difíceis também impacta quem está ali todos os dias, né? O que sustenta você emocionalmente? A gente falou um pouquinho, mas o que te traz? O que te sustenta no dia a dia? Eu acho que no dia a dia, na vivência da minha profissão, o que me sustenta é saber que eu ali faço a diferença. Eu ali faço a diferença. Ser eu faz a diferença. Porque eu acho que é isso. Eu dou tanto de mim, eu amo tanto o que eu faço, que eu tenho certeza que se fosse outra pessoa, não seria igual. Com toda modéstia à parte. Então, eu já vivi situações de ter pacientes em cuidados de fim de vida, onde os pais já entenderam, né, que a gente não tem mais tratamento curativo, que o paciente já tá a gente fala no estágio ativo de morte, né, tá bem no finzinho da vida já, e nessas horas aparece, eu sempre falo que aparece familiar e parente dos buracos de todos os lugares, né, então essas horas me irritam um pouco, porque os parentes chegam querendo conversar, e aí falam assim, mas não tem mesmo nada que dê pra fazer? Eu falo, gente, minha vontade, eu entendo, mas a minha vontade é falar assim, nossa, peraí, eu esqueci esse milagroso remédio. Né? E aí, quando o paciente, isso já aconteceu algumas vezes, né? Quando o paciente vai a óbito, no hospital, no momento que eu estou lá, Cassandra, assim, não importa quantas pessoas estejam dentro do quarto, já aconteceu isso umas 3, 4 vezes, de me avisar e falar, doutora, acho que ele faleceu. E eu entrar no quarto, já entrei em quarto com 2, 3, 5, 10 pessoas diferentes. Na hora que os pais olham pra mim, eu sinto que eu sou a ponte, eu sou a pedra, eu sou quem tá segurando eles ali, porque eu vivi aquilo com eles. Eu entrava no quarto todo dia, relembrava as coisas boas das crianças, porque eu nunca deixei nenhum pai, mesmo com filho em fim de vida, ficar se lamuriando no quarto. Eu falava, não, a audição é a última coisa que vai embora, então a gente vai lembrar todos os dias de coisas boas dele. Então, lembra quando ele andava no corredor, brincando? Então, dos pais olharem pra mim e eu sentir que eu sou a âncora que tá sustentando. Então, essa sensação, sabe? E fora isso, quando eles perdem, né, uma criança,
as mães continuar querendo me ter na vida delas. Então as mães me porque seguem no acho que Instagram. elas pensam, foi a última ponte, né? Cuidou. Mas eu acho que eu também vinculo muito nisso. Eu falo, poxa, eu acho que eu realmente consegui fazer o meu trabalho bem feito, fazer a diferença. Porque essas mães conseguem ver em mim uma coisa boa. A beleza oculta, entendeu? Exato. A beleza colateral, que é aquilo, Exato. né? A beleza no meio da dificuldade. Então, eu tenho mães que os filhos já faleceram, já viraram estrelinha, que me seguem no Instagram, vira e mexe me manda mensagem. Quando eu fico muito tempo sumida, me manda mensagem perguntando por que eu tô sumida. Nunca me esquecem, me mandam mensagem no meu aniversário. Falam, poxa, elas podiam... Se afastar, né? Exatamente. Se Então, afastar. tá super no direito delas, porque eu posso também trazer memórias muito doloridas Exato, e muito isso. sofridas. É que cada um né? sofre de uma maneira também, né? Da mesma E a forma gente que eu tenho precisa algumas respeitar. mães que passaram por esse momento, eu tive 2 mães que passaram por esse momento e já me mandaram mensagens aí ao longo dos anos. Por exemplo, doutor, eu ainda não estou bem para ir te ver, mas eu penso em você com muita frequência, eu gostaria muito de te encontrar. Então, eu tive pacientes que me marcaram muito pontualmente também, né? Teve o Miguel, que é meu afilhado, teve a Luísa, que foi uma outra paciente minha, que tem bastante dela no meu Instagram, e ela faleceu, eu tava fora. E ela foi uma paciente que eu demorei 1 ano pra eu conseguir, porque eu tava viajando, ela faleceu, e eu prometi pra ela em espírito que eu ia visitá-la. Eu ia visitar ela lá no cemitério. Eu demorei 1 ano pra conseguir. Ai, olha, tá vendo? Eu demorei 1 ano pra conseguir. E Eu tava doutora- na Islândia, eu chorava tanto, e eu falava, gente, eu preciso pegar um avião e voltar pro Brasil. Tipo, era minha paciente, eu preciso estar lá. Não é só médico, é ser Não, humano, né? não. Eu ligava pros médicos da UTI, eu falava assim, o que tá acontecendo? Daí eles falavam pra mim, você tá de férias, vai. Eu não consigo aproveitar, eu não quero aproveitar, eu quero Você já ajudar. viu algum profissional que desistiu dessa área? Já. Já vi, conheço 2 mulheres, depois que ficaram mães. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Mãe é um bicho que só Deus conhece. Acho que o coração quintuplica, né? Exato, assim, muda tudo na vida da gente. Muda tudo na vida da gente. E coisas que a gente nem imaginava sentir, né? Doutora, eu vou ter que, muito emocionada aqui, tô me segurando, eu vou ter que finalizar, mas até engasgada, mas volte pra gente poder falar um pouco mais, assim, do tratamento em si, em alguns casos, né? Eu prometo que eu me preparo para poder conversar com você aqui. Mas depois de tudo que você vive, o que essa experiência te ensinou sobre a vida e o que realmente importa? Eu acho que te ensinou muito, né? É um pouquinho que você já contou, mas deve ter ensinado muito. Eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi, que eu tento fazer no meu dia a dia e falar para as pessoas, eu tentei fazer isso muito dentro da minha casa e hoje em dia eu posso falar para você que eu consegui, é fazer as pazes com a morte, porque eu acho que a morte ela é só uma passagem. Então, eu sou de uma família onde meus pais também eram desses, isola, bate na madeira, eu falava de histórias dos meus pacientes, meu pai saía da mesa porque ele não conseguia ouvir eu falando dos meus pacientes, né? Então, eu consegui trazer esse olhar humanizado e de entendimento de que todo mundo vai ter o seu horário de passagem, né? Mas também é cultural, né, doutora? Totalmente. Se você fala isso, por exemplo, Povos no Japão, latinos são mais também apegados nisso, né? Então, é diferente. Então, muito é cultural, né, também. Então, me ver frente a isso me fez fazer as pazes com a morte. O que significa isso? Eu aprender a viver os meus dias como o presente que ele é. Ver o copo cheio, né? Aprender a ver o copo cheio, exatamente. E todos os dias entender que hoje eu tô aqui, né? Eu não tenho uma doença grave. E eu sempre usei na época do falecimento da Marília Mendonça, eu usava muito isso de exemplo para eles entenderem. Então eu cuidava de pacientes em cuidados paliativos que às vezes estavam tão focados na doença e não no ser humano, que ela que era rígida, famosa, rica, de repente desapareceu. Exato. Então a gente valoriza... Por que a gente valoriza tanto a morte? Vamos valorizar a vida. A vida, exato. Então o que me ensinou, minha grande lição é vamos valorizar a vida, porque a gente nunca sabe o horário da gente partir. Então a gente pode estar sofrendo por uma partida e amanhã a gente tropeçar e ir embora antes da pessoa. Você vê, você é médica, mas completamente espiritualizada. Completamente espiritualizada. E olha, só tenho uma coisa para falar. Parabéns. Obrigada. Parabéns e obrigada a Deus que tem uma médica assim. Obrigada. Giovana, obrigada por trazer tanta profundidade e humanidade para essa conversa. Cuidar também é estar presente, é sustentar, é caminhar junto.
mesmo nos momentos mais difíceis. Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. E obrigada por estar com a gente e até o próximo Você Pode.